Olá pessoal, essa é mais uma aula de cálculo 3 e nessa aula nós vamos resolver essa questão aí da página 125 de cálculo B. Encontrar a inclinação da reta tangente à curva resultante da interseção de Z com o plano x igual a x0. Pessoal, esse x0 aqui é um genérico, né? Aqui, por exemplo, na letra A, o x0 vale 3, certo? Porque esse ponto aqui, ele pertence tanto ao plano quanto ao Z, certo? Inclusive, vale a dica aí, se vocês substituírem o x por 3 e o y por menos 1, vocês vão encontrar Z igual a 17, tá certo? Bom, eu não vou desenhar essa função, esse gráfico aqui, mas o que eu estou querendo é a inclinação da reta tangente. Inclinação da reta tangente nos remete a uma derivada. E eu não vou fazer a derivada em relação a x. Eu vou fazer em relação a y. Porque em relação a y, o x é constante. E de fato, o x é constante aqui. Ok? Então, sempre que estiver falando em relação ao plano, verifica quem que está como constante aqui. Se está o x como constante, vou fazer a derivada em relação a y. Se estiver o y, como vai acontecer na questão 35, eu vou fazer em relação a derivada parcial em relação a x. Mais uma coisa que é interessante frisar é que eu estou fazendo derivada parcial e não o plano tangente, porque aqui eu estou falando de inclinação da reta tangente. Nós veremos mais à frente, nesse curso ainda, que nós poderemos calcular o plano tangente. Aí sim nós vamos juntar as duas derivadas. Bom, chega de papo, vamos fazer as continhas. Se eu fizer a derivada parcial em relação a esse carinha aqui, ó, de y, tá? Derivada de z em relação a y é fácil. Esse cara aqui é constante, ele vai sumir, e o y vai virar 1, então vai ficar só menos 2. Pronto. Professor, é só isso, professor? E aí, vai ter que fazer alguma coisa? Calma, meus caros. Se tivesse alguma coisa, como vai haverá na B, você teria que substituir o 3 e o menos 1. Mas como não tem, então neste caso aqui não haverá necessidade. Observem agora, meus caros, em relação a B. Bom, em relação a B, deixa eu arrastar aqui mais um pouquinho. É o mesmo enunciado, só que nós temos uma derivada diferente aqui, né, pessoal? Vamos fazer a derivada, lembrando que aqui temos regra da cadeia, porque nós temos uma função composta, tá certo? Então, olha só, a derivada de z em relação a y será... Isso aqui é a mesma coisa que meio, né? Se eu for fazer, eu posso reescrever isso aqui como sendo meio, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 elevado a meio. Então, quem não entendeu, eu vou pausar o vídeo e vou reescrever isso. Legal, gente. Voltamos aqui. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer esse expoente. Tá? Então, vai ficar meio. E aí, gente, deixa eu colocar um pouquinho menor aqui, porque acho que não vai dar espaço. Eu vou repetir isso, só que agora eu vou tirar 1 do expoente. Então, vai ficar elevado a menos meio, né? X quadrado mais y ao quadrado menos 1 elevado a menos meio. Se você chegou em cálculo 3, isso aqui é moleza para você. Vezes a derivada do que está dentro. Então, vezes 2y. Porque esse cara aqui é constante em relação a y. E esse cara aqui nem preciso comentar, ok? Eu poderia reescrever essa expressão numérica aqui, né? Da seguinte forma. Primeiro que eu posso cortar esse 2 com esse 2. Tá certo? Aqui tá parecendo que é um menos, gente, mas não é não, tá? É porque o sinalzinho de igual saiu esquisito com essa caneta aqui. Bom, eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo reescrever esse cara. E essa raiz, ela tá com o expoente negativo, então ela vai para baixo. Então vai ficar assim, ó. Y em cima sobre. Embaixo vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado menos 1. Tá ok? Pois bem, gente, isso aqui agora sim não é uma derivada que deu uma constante. Eu vou substituir os valores que eu tenho aqui no ponto,
tá? Então no lugar do y eu vou colocar 1, no lugar do no lugar do y eu vou colocar menos 1, no lugar do x eu vou colocar 1, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 em cima. Embaixo, tanto faz aqui, 1 ou menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, no final das contas, a inclinação da reta deu menos 1, tá ok? Bom, eu estou falando de inclinação, não a reta em si, tá? Isso aí a gente vai traduzir mais para frente no outro vídeo. Na questão 35, deixa eu arrastar também ela aqui. Nós temos que fazer a mesma coisa, mas aqui já deu que o y é constante. Se o y é constante, eu só preciso calcular a derivada em relação a x, né, gente? Pô, tá moleza, né? Vamos lá, vamos fazer essa aí. Derivada de z em relação a x, ó. Esse carinha aqui vai ficar 6x. Esse carinha é constante, some, menos 5. Se eu substituir o x, como aqui vale 1, vai ficar 6 vezes 1, 6 menos 5 igual a 1. Então a inclinação da reta é 1, ok? Espero ter ajudado você, gente. Um abraço.